Bom, como vocês sabem já, ontem foi a fatídica reunião entre o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, e o seu homônimo lá dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Nós aqui da verdadeira imprensa, nós verdadeiros jornalistas, já sabíamos que essa reunião seria um fracasso, porque o Brasil pensa A e os Estados Unidos pensam B. Então, a gente sabia que ia ser muito difícil que alguma coisa de concreto e de bom para o país saísse dessa reunião. E, evidentemente, foi isso que aconteceu. Uma reunião que durou 1 hora, ou seja, uma reunião super rápida para uns padrões de negociações normais. E aí, no final das contas, a montanha paria um rato. Porque, apesar do Mauro Vieira ter dito que o encontro foi muito produtivo, evidentemente, a gente sabe que isso é uma mentira. Não foi resolvido absolutamente nada, além de que resolveram fazer uma segunda reunião e talvez o encontro entre Trump e Lula, que está possivelmente marcado para novembro desse ano. Vamos ver se esse encontro vai sair mesmo, né? Até agora eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas em relação à reunião de ontem, era óbvio que estava bem difícil, né, essa negociação. Porque o Marco Rubio já deixou claro, que cristalino, isso inclusive até a velha mídia, alguns veículos de comunicação, eles disseram que o Marco Rubio deixou claro, olha meu amigo, a gente quer falar da lawfare, né, que é a ditadura da toga, digamos assim. Nós queremos falar da reabilitação política de Bolsonaro, da censura que acontece no Brasil. Um homem, um ministro da Suprema Corte, sancionado por ser violador dos direitos humanos, que decide tudo nesse país. Então a gente quer falar disso. Mas parece que o Mauro Vieira não entendeu o recado, né? A impressão que se passa pelas cenas constrangedoras que nós vimos após o encontro, vocês já devem ter visto também, né? O Mauro Vieira todo sem graça, né? Sem encontrar ali ao lado do Marco Rubio, e depois de uma declaração pífia, dizendo que foi muito produtivo e evidentemente que ninguém acredita. Bom, pelo menos as bases já estão postas, né, pelos Estados Unidos. Nós queremos falar sim de tarifas, não tem problema nenhum. A gente fala em redução de tarifa, a gente fala em assuntos comerciais, mas evidentemente que o assunto político é o que vai predominar. A gente só precisa se lembrar que um dia antes, o Scott Bessent e o Gear, que são dois importantes auxiliares do presidente da República, né? Disseram que, do presidente Trump, evidentemente, disseram que as tarifas eram 10% econômicas e 40% políticas. Além disso, ainda teve um encontro com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, né? Lá no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que precedeu a reunião com o Mauro Vieira. Se tudo isso, se todos esses recados eles não conseguiram entender, não vão entender nada daqui para frente. Mas pelo menos o Rubio deixou muito claro e cristalino qual é a posição americana. Falaremos de tarifa, mas não vamos deixar de falar de política também. Agora resta ao Mauro Vieira trazer tudo que ele ouviu lá para Lula e ver o que é que o Brasil vai fazer. Não boto fé que o Brasil faça absolutamente nada, porque a gente sabe muito bem a posição política do governo. Para o governo tá ótimo as tarifas, porque eles têm uma desculpa para dizer, para culpar Eduardo, para culpar Bolsonaro, para culpar a direita pelas tarifas, todo mundo sabendo que a culpa da tarifa é do ministro Alexandre de Moraes, sócio de Lula no governo. Enfim, a montanha paria um rato, como eu disse, não saiu nada de produtivo, absolutamente nada de útil, nem poderia sair numa reunião de 1 hora. E dizem outras fontes aí que o Mauro Vieira falou 3 minutos. 3 minutos o Mauro Vieira falou. Então, bicho, é tudo para mim uma pantomima, uma palhaçada vinda do governo brasileiro. E aquela expectativa criada pela velha mídia, né? Nossa, a química, rolou a química entre Trump e
e Lula e o Rubio vai fazer aquilo que o Trump determinar? Claro, Rubio fez exatamente o que Trump determinou. Falar de Bolsonaro, falar que a política é tão importante quanto a economia. Bom, meus amigos, é isso. Vamos aguardar agora para ver se vai ter uma segunda reunião e para ver se teremos também um encontro de Lula com Trump na Casa Branca. Não sei se Lula vai correr ou não, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho, porque parece que esse encontro será ou seria em novembro agora. De prático, nada aconteceu ontem. O que todos nós já sabíamos, mas a velha mídia insistia que seria um grande sucesso e, evidentemente, foi um grande fracasso.